Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez estamos aqui, para glorificar o nome do Senhor nesse 10º dia, o 10º capítulo e o 10º dia da campanha dos 31 dias do livro de 1 Samuel. E como nós vimos ontem, o povo de Israel pediu um rei, mas vimos também que o povo de Israel, por ter pedido a Samuel um rei, o Senhor também deu a direção como aconteceu este chamado. E através do sumiço das jumentas que teve o encontro de Saul e Samuel. Mas aqui já tem outro encontro, aonde Samuel unge a Saul a rei de Israel. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, ao povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao pruco de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Os tais disseram: Agarraram-se à jumenta e fosse procurar, e eis que o pai já não pensa no caso delas, infligir por causa de vós, dizendo: Que farei por meu filho? Aqui teve o encontro, teve a unção que foi derramado sobre a cabeça de Saul. Saul aqui passou a ser ungido para ser rei. E aqui no 6 diz assim, o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Ali foi transformado. Quando esses sinais sucederem, faze uma ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Ali estava tudo preparado. Ali estava tudo preparado para ser rei. Saul entre os profetas. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Todos esses sinais que deram naquele mesmo dia. Chegaram ele a Gibeá. Eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul. Ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes conheciam vindes que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: Que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Estar também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: Pois que tal os pais dele, pelo que ele se tornou em provérbio? Está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul: Eis que seu moço, e onde foste? Respondeu: Ia buscar a jumenta, e vendo que não aparecia, fomos a Samuel. E então disse ao tio de Saul: Conta-me, peço, que disse. Respondeu Saul ao seu tio: Informo-se que a jumenta foi encontrada, porém com respeito ao reino de que Samuel falava, não declarou. Ele não declarou ali que Samuel tinha ungido ele para rei. E aqui diz no 17: Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa,
e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrei-lhes das mãos do Egito e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitais hoje e o vosso Deus que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. Ele disse: não mais constitui o rei sobre nós. Agora, pois, pelo rei do Senhor, pela voz de tribos, pelos vossos grupos, tendo Samuel fez chegar toda a tribo e foi edicado por sorte e de Benjamim. E ali Samuel declarou, que Saul era o escolhido para ser rei diante dos homens. Porque antes, quem era o rei de Israel? Antes, quem era o rei de Israel? O rei de Israel era o próprio Deus. O rei de Israel era o próprio Senhor. E eles pediram para que restituísse um rei humano. O que nós entendemos aqui, meus irmãos? O que nós entendemos nesta palavra? Que às vezes reunimos, que às vezes buscamos, que às vezes oramos, mas não sabemos pedir realmente o que nós queremos. Por quê? Porque às vezes nós oramos a Deus insistindo com uma coisa que não é da vontade de Deus, que não é do querer de Deus, mas Ele que acaba nos entregando para nos testar, para nos provar que nas nossas orações, mesmo sem entender, mesmo sabendo que não é o nosso querer, mas nós temos que orar e no final da oração dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Se aquele povo falasse: seja feita a vontade do Senhor, eu creio que Israel não tinha se decepcionado com o rei. Porque você vê que quando passou a ser rei, Saul já começou a ser mais diferente, mudar. Por quê? Porque não tem postura, não tem suporte. Às vezes se acham, às vezes pensam que já chegou num determinado lugar e nós só chegamos num determinado lugar no final, no fim. A Bíblia fala que o fim é melhor do que o começo. A Bíblia fala que a morte é melhor do que o nascimento. O nascimento de uma criança é comemorado. Não é verdade? Mas a morte, quem morre em Cristo, quem morre em Cristo Jesus, é que tem que ser comemorado. Então, aqui você vê que no final da oração, nós temos que ter isso no nosso coração. Que seja feita a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, aqui a Bíblia diz no 24. Então disse Samuel a todo o povo: vides que quem é o Senhor o escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Não há nenhum semelhante a quem? Ao Senhor. Ao Senhor Jesus. Ao Senhor Deus na nossa vida. Não há outro semelhante a ele. Por quê? Porque declarou Samuel o direito do reino e escreveu no livro e por perante ao Senhor. Então despediu Samuel de todo o povo, cada um para a sua casa. Então ali foi decidido o rei de Israel, o rei Saul. E depois de tudo isso vocês vão entender o porquê de às vezes insistir com algo que às vezes vem para atrapalhar a nossa vida. Então peça para Deus fazer a vontade dele na sua vida, em nome de Jesus. Que fique na paz, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos. E Deus abençoe.